Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre ativação para a recuperação. No vídeo de hoje a gente vai dar uma continuidade daquilo que a gente está falando, da importância de buscar energia para manter, transformar pensamento em ação. Quando eu digo pensamento, é aquilo que passa pela ideia de você fazer alguma mudança, ou eu fazer alguma mudança na minha vida, e de repente eu fico, como é isso? E eu não tenho ação. Então, às vezes você vai deitar, eu vou deitar pensando em me modificar todo, transformar minha vida. No outro dia eu acordo e as coisas continuam do mesmo jeito. Isso vai gerando uma frustração e se eu não tomar atitude, a tendência é cada vez mais piorar. No caso do uso das drogas, é evidente que isso vai tornando uma justificativa para eu continuar naquela busca de prazer. Nada mais é, ninguém está aqui para sofrer, né, no mundo. E quando eu encontro alguma coisa que me dá prazer, no caso de uma substância ou de um comportamento, naturalmente, sem eu perceber, inconscientemente eu vou buscar nele, mesmo ele destruindo. É por isso que muitas vezes as pessoas falam: você vai matar seu pai, vai matar sua mãe, olha o que você está fazendo com as suas filhas, você vai perder tudo. E mesmo assim a pessoa continua, porque o condicionamento, a busca do prazer é maior do que. E ela não consegue perceber isso. Talvez está num nível tão drástico que ela não consegue perceber. Mas a nossa ideia é, todos nós vivemos com anseios, né, com dúvidas, e muitas vezes a gente não sabe como colocar a mudança, ativar essa mudança. Por isso que a gente começou a fazer esses vídeos e eu acho muito importante as descobertas que nós temos hoje na área da neurociência, na área do coaching, e que preenche uma lacuna que muitas vezes a psicologia e outras alternativas que a gente tradicionais que a gente tem de recuperação não conseguem preencher. Talvez por na academia não ter esse estudo mais aprofundado, a gente ainda não tem isso. E muitas vezes com um certo preconceito. O pessoal, todo mundo agora é coach. Às vezes a gente ouve muito isso. No entanto, não é só um rótulo, é preciso haver realmente uma mudança interior para poder se guiar ao outro, ou pelo menos falar a respeito de um assunto daquilo que a gente está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo e ensinando, seja lá como for. Mas, continuando, nós encerramos o último vídeo falando de uma frase do Antônio Damasio, que dizia que nós não somos máquinas pensantes que sentem. Nós não somos máquinas pensantes que sentem. Nós somos máquinas sentimentais que pensam. Ou seja, nós somos guiados pelos nossos sentimentos. A ciência vem fazendo isso de forma científica. A ciência tentando provar que em alguns momentos as nossas decisões, ou aliás, em 95% das vezes, as nossas decisões são tomadas com base nos nossos sentimentos. Eu sinto e o reflexo disso vai pautar as ações que eu tomo na minha vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque na maior parte do tempo isso é inconsciente. Ou seja, eu tomo ação inconscientemente, não sei nem porque eu estou tomando aquela ação. Quando eu paro em algum momento para manter foco e entender o que está acontecendo, e que acontece nesse. Você chegou a esse vídeo, chegou a esse canal por meio disso. Em algum momento você falou, pô, tô com uma dificuldade com o uso de drogas, o que tem aí para. Eu fui lá procurar uma saída. E aí, em alguma coisa te chamou a atenção e você está me ouvindo nesse segundo vídeo, ou outros vídeos que você já viu, eu falando sobre isso. Então, para se ter uma ideia, se nós somos guiados por nossos sentimentos, onde eu tenho que focar a ativação disso? Onde eu tenho que manter foco nisso? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. No terceiro ou no quarto vídeo, a gente vai falar sobre foco. Mas no momento agora eu quero falar sobre isso, sobre a capacidade de valorizar os nossos sentimentos e quando eu percebo, a percepção é que vai fazer com que eu haja. Porque todos nós temos senso de justiça, de beleza, de bondade. Senso isso é algo que é natural nosso. Natural é que já nasce conosco, já vem, são programinhas que já vêm de fábrica. Ou seja, quando eu tenho quando você compra um smartphone, alguma coisa, tem alguns programas que já vem já faz parte da plataforma e outros são você
eu tenho que baixá-los. A bondade, qualquer criança, você pode perceber, ela é boa por natureza. Ela é belo. Até hoje a gente tem isso. Quando você vê um pôr do sol, quando você vê uma flor, alguma coisa, não é preciso. Um cachorro não tem essa, um animal qualquer não tem essa percepção de, olha, o pôr do sol, uma lua, estrela, sei lá, alguma coisa assim. Uma criança, a gente se tem isso dentro, a gente não sabe como. Justiça, todos nós somos justos, mesmo eu querendo ser injusto. Quando eu sou injusto, eu acabo é, me contradizendo e aquilo me incomoda. A verdade também é algo. Todas as vezes que eu minto, eu não me sinto bem. Não é normal. Eu às vezes minto para poder agradar, para poder ser aceito, e depois quando eu viro as costas, eu falo, pô, você não é isso. Né? Todas as vezes que isso acontece, por quê? Porque faz parte da natureza humana. E ao longo do tempo, o meio, é claro, evidente, mas algumas coisas foram nos a gente acreditou que fosse normal, mas não é natural. Normal é aquilo, é o comportamento repetido por muitos, aquilo que a gente chama de normalidade. O estresse, por exemplo, hoje a pessoa fala, é normal ter estresse. É normal, mas não é natural. Por quê? Porque nós não somos. Você vê uma criança quando ela está. Nós não nascemos estressados. A gente adquire, aprende. Então, a nossa dificuldade não é aprender. A nossa dificuldade hoje, como adultos, é desaprender aquilo que foi lá instalado de forma, sabe, repetindo o tempo todo ali. E a gente costuma falar que uma criança até os 6 anos, ela é uma máquina, é um computador sendo programado. A importância que tem daquilo que eu vou ouvir, tudo isso vai fazer influência. Depois, quando a gente começa a ter o senso de adultidade, a gente começa a perceber algumas coisas, mas já está instalado aquilo lá. O medo, raiva, ressentimento, vai tudo. E, enfim, e adultos a gente tem que enfrentar isso e falar, pô, como é que eu vou mexer com tudo isso? Por isso que é importante ativar a minha recuperação. Como é que quando eu tenho ciência disso, eu começo a trabalhar. Então, eu queria hoje falar nesse vídeo algo essencial que eu aprendi em um workshop de um professor, que é um exercício simples. Simples, e parece que a natureza gosta das coisas simples. A natureza não gosta de coisas complexas. Ela parece, diz que a perfeição ela é algo que vem com a simplicidade e não com aquilo complicado que você. E esse exercício é muito simples para poder ativar, você começar a trabalhar com isso. Eu estou fazendo isso, que é pela manhã, por exemplo, quando você vai, se você utiliza o celular, o despertador, seja lá o que for, como é que você se desperta todo dia pela manhã? Presta atenção nisso, porque amanhã, quando você for despertar, enfim, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, amanhã, quando você for despertar, uma das primeiras coisas que vai vir na sua cabeça é a ideia de uma palavra, energia, força, alguma coisa assim. Assim que tocar o despertador, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é esse tipo de coisa. E daí isso vai dar uma ativação, porque nos primeiros momentos, quando o nosso cérebro está despertando, ele ainda está num sistema que os cientistas chamam de rotativo, e ele vem de uma, como se viesse lá né, desse período que a gente teve de repouso. E se eu não startar ele de forma consciente, o que vai governar o meu dia vai ser os meus sentimentos, que 95% é inconsciente, aquilo que ele emanar, ou aquilo que ele trazer à tona logo de primeiro, talvez eu mergulhe naquele pensamento e aí meu dia todo vai circular em torno daquilo ou com aquela energia. Por que essa ativação de uma palavra, energia, força, sei lá, alguma coisa que te chame na hora, você gravar todo dia pela manhã, quando eu me levantar, uma das primeiras coisas, quando eu tocar o despertador eu já vou lembrar. No meu caso, eu estou utilizando energia, ativando a minha energia, logo cedo. Quando geralmente eu desperto sem a necessidade de um despertador.
Mas se você tem essa necessidade, a primeira coisa é lembrar disso, ok? Por quê? Isso vai dar conscientemente você vai estar influenciando no seu sistema operacional. Por que isso é importante? É simples, é importante. Porque na maior parte das vezes a gente deixa a vida me levar. Se os cientistas estão dizendo para nós que 95% daquilo que é inconsciente, eu acredito que até mais, né? Há um livro de um professor também americano que ele diz o seguinte, que eu não sei se é Napoleão Hill ou acho que é Napoleão Hill, que apenas 2%, desculpa, 2% das pessoas no mundo pensam, 3% elas pensam que pensam e 95% das pessoas preferem não pensar. Olha, isso é terrível e eu me identifico com isso. Porque na maior parte das vezes eu prefiro não pensar. Por quê? Porque se eu começar a pensar, eu começo a me frustrar com a minha vida, que eu queria estar onde. Parece que a insatisfação é algo que é comum às pessoas. Então, é melhor não pensar. É melhor cuidar da vida do outro, é melhor entrar numa discussão política, eu estou num polo, você está no outro, falar do outro, é melhor assistir televisão, assistir um seriado, fazer um monte de coisas. As pessoas estão cheias de atividades que são atividades intelectuais, mas não é atividade para se pensar. Pensar é você eu parar e ficar pensando, quem sou eu? Tipo, não quem sou eu genericamente assim, mas parar e observar quem está pensando. Faz um exercício, por exemplo. Tenta fazer isso. Eu faço isso quase que muitas vezes assim. Há muito tempo eu ouvi sobre o poder do observador. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, porra, mas que coisa. O que é o poder do observador? Quem é que pensa? Da onde sai o pensamento? Você já parou de pensar e falar, fechar os olhos assim e falar assim, tipo, ficar atrás de uma pilastra, olhando para ver qual vai ser o primeiro pensamento que vai chegar. Observe isso, tente fazer isso. Você vai perceber o quanto nós não damos conta da atividade que nos governam a vida toda. Tudo está lá. Então, se você está acompanhando esses vídeos, é porque você tem interesse em ativar a sua recuperação, e ativar e modificar a sua vida. Então, é muito importante que você siga essas sugestões ou essas ideias. Porque eu estou fazendo isso há algum tempo. Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. É algo que eu... E cada um vai ter sua experiência. Cada um vai falar, é isso. Eu tenho pessoas que me ligam, isso me ajudou. Não foi eu que ajudei. Mas é a percepção, que é uma faculdade mental, que também a gente vai falar sobre isso. A gente tem o olfato, o paladar, a audição, a visão, enfim. Olfato, paladar, audição, visão e qualquer outro. O tato. Esses são os nossos aplicativos para a máquina aqui, né? Para a máquina, para o hardware. E quais são os aplicativos do aspecto mental, né? A percepção. Você não consegue tocar a percepção, mas intuição, a imaginação. Se eu fechar os olhos aqui, eu vou lá para Jericoacoara, sei lá, para onde eu quiser ir. Isso é imaginação. São faculdades mentais, força de vontade, falar, vou fazer isso, sabe? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso. E é muito importante, porque se você perguntar para as pessoas quais são suas faculdades mentais, o quê? Ninguém sabe disso, né? Por quê? Porque ninguém está disposto a pensar. Por isso que é importante a gente caminhar, continuar nessa pegada aí, ok? Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais. Pense nisso, nós não somos máquinas pensantes que sentem, mas sim máquinas sentimentais que pensam. Então nós somos governados pelos nossos sentimentos. Beleza? Forte abraço, até nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha aprendido como eu estou tentando aprender. Ok? Forte abraço e até nosso próximo vídeo.